tarde, meu nome é Simone Coindana, eu sou orientanda do professor Gustavo Tepedino. Estamos na Semic Virtual de 2021 em continuidade às nossas pesquisas anteriores e o tema desse ano do nosso trabalho é as cláusulas limitativas e excludentes do dever de indenizar, uma leitura do Instituto na Legalidade Constitucional. A metodologia utilizada nesse trabalho é a metodologia do direito civil constitucional, que é aquela que entende que os princípios e valores constitucionais também devem permear as relações do direito privado. Após a definição da metodologia utilizada no trabalho, precisamos partir para o conceito do Instituto. As cláusulas limitativas e excludentes do dever de indenizar podem ser entendidas como convenções que objetivam anular ou restringir a indenização que seria devida pela parte causadora do dano em caso de descumprimento contratual. No Brasil, não há uma normativa específica no nosso ordenamento jurídico, apenas proibições esparsas ao longo da legislação. Por isso, cabe principalmente à doutrina e à jurisprudência a definir os requisitos de validade dessas referidas cláusulas. Acriticamente, a doutrina brasileira tem excluído a validade dessas cláusulas. Porém, no presente trabalho, prestigia-se a doutrina que entende pela validade das referidas disposições, principalmente em homenagem ao princípio da autonomia privada nas relações paritárias entre partes não vulneráveis. Trouxemos aqui algumas consequências positivas na pactuação dessas cláusulas, sempre se referindo a contratos paritários entre partes não vulneráveis. Em primeiro lugar, facilita a participação de novos agentes no mercado, incentivando a livre concorrência. Há uma diminuição dos preços, porque as partes elas alocam os riscos com a estipulação dessas cláusulas. E, ao alocar os riscos, com a diminuição dos riscos, há também uma diminuição dos preços, já que o preço e o risco são grandezas que são diretamente proporcionais. Então, com essa diminuição dos preços, as cláusulas viabilizam operações que antes não seriam sequer imagináveis. Permite-se também a contratação de seguros por prêmios menos custosos e homenageia-se a máxima da autonomia privada. Como já ressaltamos, a doutrina brasileira tem acriticamente definido que as cláusulas limitativas e excludentes do dever de indenizar não seriam válidas no caso de três requisitos. Em primeiro lugar, se houver dolo ou culpa grave da parte, se desrespeitar norma cogente ou de ordem pública e se a cláusula se referir a uma obrigação essencial do contrato. Mas o presente trabalho aqui busca uma leitura desses tradicionais requisitos diante da legalidade constitucional. Em primeiro lugar, no tocante ao dolo ou a culpa grave, deve-se entender que seria o dolo e a culpa grave não no inadimplemento em si da parte, mas no momento da pactuação do contrato, ou seja, trata-se do dolo específico, que seria o dolo em que a parte maliciosamente pactua aquela cláusula já com o objetivo de descumprir o contrato ou com o objetivo de se escorar naquela cláusula para descumprir o contrato. Essa deve ser a leitura do requisito, o dolo específico. Em segundo lugar, o requisito da ordem pública deve-se entender que, de fato, a cláusula não pode desrespeitar uma norma de ordem pública. E aqui a ordem pública deve ser definida em três hipóteses: diante da concreta vulnerabilidade do credor, quando atingir lesão a aspecto existencial e diante da violação de regras que disciplinam a própria limitação do dever de indenizar. Por fim, em terceiro lugar, o requisito das obrigações essenciais deve ser lido não como uma obrigação essencial em si, já que todas as cláusulas normalmente se relacionam às obrigações essenciais do contrato, mas deve ser lido como aquela cláusula que, ao ser estipulada, torna a prestação uma prestação puramente potestativa, que seria estipulada pelo livre-arbítrio do credor. Essa sim que deve ser a cláusula que deve ser invalidada. A conclusão, portanto, após diversas pesquisas jurisprudenciais, é que os tribunais eles devem ler os requisitos e ler aquela cláusula sempre à luz do caso concreto, sempre utilizando métodos e técnicas de razoabilidade e ponderação de interesses, privilegiando a alocação de riscos, a autonomia privada, a livre concorrência, que seriam princípios que estão muito ligados com o tema.
Para finalizar, nas palavras do professor Gustavo Tepedino, é possível prever o custo do inadimplemento e, em se tratando de contratos paritários e com repercussão essencialmente patrimonial, alocar tal risco ao preço e à equação econômica do contrato mediante cláusula exonerativa ou limitativa. Define-se assim o equilíbrio econômico do contrato a ser respeitado e preservado pelo Judiciário. Muito obrigada a todos.